Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora, só que hoje é sem nosso software Wild Horses, porque nós estamos aqui no aeroporto de Guarulhos esperando aí o horário do nosso voo para embarcar aí novamente aí para a terra do chimarrão. A gente ficou aí já uma semana longe, então tá na hora aí de compensar isso daí. Pessoal, nós vamos fazer uma passada rápida aí no mercado e depois eu quero mostrar para vocês também outros ativos. A gente vai dar uma olhada aí em alguma coisa de moedas, Forex e no SP500, além então evidentemente aí das criptomoedas. Então começamos aí nosso giro, porém primeiramente a gente começa aqui, agradece aí ao aeroporto, a administração do aeroporto aqui de Guarulhos, que disponibiliza aí 2 sessões de 1 hora gratuita aí de Wi-Fi extremamente aí rápido, permitindo aí a gente estar fazendo esse acesso e fazer essa transmissão aqui. A gente não quis arriscar uma transmissão ao vivo. E aí sim, agora começamos o nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Acompanhe o preço do Bitcoin através do seu relógio. Então aí essa parafernália eletrônica vai se popularizando e aí vão entrando aí apps, deixando o pessoal cada vez mais informado, ligado e conectado aí nas novas tecnologias, entre elas em especial Bitcoin, blockchain e demais criptos. Isso aí é muito importante para ter um meio cada vez mais acessível de estar interagindo com isso. Por ser um meio de pagamento, isso é fundamental. E aí a gente entra então em CoinMarketCap, o benchmark então da Bitcoin nesse momento $6.163. Ethereum aí retornando aos 168, Ripple perdendo a marca dos 30, Bitcoin Cash 283, então bastante abaixo aí dos praticamente 290 que nós estávamos hoje. Litecoin então pouca variação, estávamos 75, agora 73,92. EOS aí recuando um pouco também, e o Tether abre aqui abaixo de $1 na 7ª posição. Então, qual é a nossa interpretação desses fatos? A gente agradece aí ao Luiz Fernando, que nos chamou a atenção aí com uma matéria reveladora sim, mas não surpreendente, né, do que está acontecendo. Então provavelmente é uma hipótese, a gente não tem evidência nenhuma, a gente não fez pesquisa nenhuma, mas a gente está colocando as peças conforme a gente consegue conectar, baseado aí no que a gente imagina que seja a verdade. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo aí as grandes exchanges se juntando, evidentemente, provavelmente jogando o preço da Bitcoin para cima à medida que eles se desfazem então do Tether e partem aí para Bitcoin, vão comprando. Para quê? Porque elas se deram conta, elas já sabem provavelmente o que a gente já sabia, já comentou com vocês, que Tether é uma fraude, sempre foi, mas a paciência do mercado, a vida útil desse tipo de esquema acabou. Então eles estão se preparando, então estão saindo disso, tá? Saindo dessa moeda e alguém vai ficar com ela. Então eles entram em cripto, a cripto sobe, eles saem então das cripto, eles abrem liquidez, o mercado aí começa a comprar, a moeda subindo, e em função disso talvez as demais altcoins, aqui a gente chama as blue chips, né? Dessas primeiras aí, elas não estão arrancando exatamente porque elas também estão sendo vendidas justamente para ajudar a fazer a elevação do preço da Bitcoin. A gente não gosta de falar em pump, a gente acha que pump é coisa para as microcaps ali embaixo, aquelas menores, que tem muito pouca negociação. Acho que não dá para falar em pump de Bitcoin, mas tudo bem, se alguém quiser falar, sinta-se à vontade. Mas nós acreditamos que os saldos que existem de outras criptos, então as principais, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, etc., elas estão sendo vendidas justamente para formar um gap em relação a Bitcoin e atrair ainda mais movimento nela. Então tu sai, tu concentra isso, tu consegue então uma maior eficácia aí na tua movimentação, não está disperso em vários ativos, tu te desfaz de todo o teu capital que estava em Tether, foi para Bitcoin, voltou para dólar, tu tira, acabou. Quando esse negócio cair, não vão ser eles os detentores de dólares, porque a desvalorização vai ser bastante grande. A consequência disso, o mercado está subindo. Pessoal, o mercado de ações é assim o dia inteiro. Os grandes bancos se juntam e decidem o que vai ser. Existe um setor chamado London Gold Fix que determina o preço do ouro. Assim simples. Tá? As taxas de juros elas baixam simplesmente com os bancos centrais imprimindo dinheiro e comprando então títulos do governo através de bancos. Então, exatamente isso, esse controle das taxas de juros, isso acontece em tudo. Nas
criptomoedas, a comunidade naturalmente vai olhar isso com estranheza, porque a gente está acostumado aí com uma filosofia muito correta, nada a ver com esse comercialismo financeiro que acontece, que se traveste de capitalismo. Capitalismo não tem nada a ver com isso, capitalismo é livre mercado, não tem nada de livre nisso. Os grandes se fazendo um conluio para colocar o preço para cima, para esvaziar então as suas posições compradas, essa fraude que eles mesmos fizeram, que é o Tether, e espalharam isso aí, infectaram o mercado com isso daí. Stablecoins já era, provavelmente isso aí vai ser uma lição, então stablecoins já era, está na hora da gente começar a precificar as coisas em bitcoins, e quando ganha bitcoins não vender elas para ter o dinheiro. Bitcoin é o dinheiro, nós precisamos conseguir fazer algo com isso, algo importante, de preferência contratar mão de obra, adquirir bens, outros serviços, etc. Então, o que nós estamos vendo aqui agora nesse momento 6.200, nós já vamos entrar lá, é uma alta então provavelmente artificial, mas o que importa, tá? O trabalho que a gente tem feito é justamente detectar movimentos e tendências. O motivo por trás dessas tendências não é importante em absoluto, não interessa. Então, está subindo, vamos aproveitar, esse negócio vai ter um fim, provavelmente essa alta vai chegar no certo patamar e aí o movimento vai cair. Por quê? Porque a principal força compradora vai se transformar em vendedora, então ela vai descarregar então suas posições e aí sim nós vamos ter então provavelmente uma queda, mas novamente pela lei de mercado, oferta e procura, etc., nós vamos chegar aí num patamar onde essas forças se equilibrem e assim fica o preço. Então, o que a gente enxerga isso acontecendo? Ele vai subir, depois ele vai recuar. Até que valor? Evidentemente a gente não sabe, mas existe sim o consenso dos 6. Pode ser que a gente termine de volta nos 4. Não tem problema, a gente subiu uma vez, subiu 2 vezes, a gente sobe 3. O futuro da Bitcoin como tecnologia, como meio de pagamento, não depende de pessoas fazendo ou não armações no mercado para terem um lucro temporário, e eles não entendem o que eles estão fazendo com a própria reputação. Eles não se importam, eles querem ganhar dinheiro. O dinheiro hoje vale menos do que a reputação, porque a reputação ela pode funcionar como um ativo, uma fonte de caixa para as pessoas que constroem uma reputação com seriedade. Aquelas que se vendem, aproveitam isso e se dobram, abrindo mão ainda de uma conduta ética, de uma conduta correta, elas se colocam fora desse mercado e depois elas vão entender isso. O que parece uma vantagem agora, o que parece motivo de risada agora, de como eu sou esperto, de auto regozijo, isso depois se transforma em arrependimento invariavelmente. Isso aconteceu em todos os mercados onde nós tivemos crise, sempre teve aqueles que se aproveitaram, que iludiram os demais, mas isso é um caminho natural, nós vamos passar por isso, não tem problema. Bitcoin é um trem que não para, ela vai continuar seguindo, é como a internet, isso aconteceu, isso vai continuar acontecendo, como dizia o poeta, muitos outros se seguiram, muitos outros seguirão, né? Na belíssima O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Então vamos agora para volume BitMEX 3B, OKEX 1.2 e a nossa Binance lá embaixo, 768 milhões. Então volume fraco, mesmo assim os preços subindo. Mais uma vez é esse processo aí, provavelmente aí que a gente está comentando, que outros aí já identificaram aí. Mais uma vez, muito obrigado ao Luiz por ter passado para a gente essa matéria, e a gente dá uma olhada aqui, a gente vê essa trajetória retilínea. É verdade, tira um pouco o gosto agora de olhar para essa curva, ver essa alta, mas não importa, que mal tem, importa que está subindo e vamos aproveitar, mas a gente tem que estar ciente que isso aqui vai ter um fim, não vai ser nós que vamos adivinhar, não vai ser uma posição, não vai ser um número aqui, uma linha traçada que vai determinar até onde ela vai cair, vai ser o próprio mercado. Evidentemente existem limites naturais, mas a gente tem que deixar então o ativo evoluir, então a gente fique atento nisso. Em todo caso, já existe uma consciência, a Bitcoin ela se recuperou por conta própria. Se agora nesse momento está sendo aproveitado para esvaziar a posição então em Tether, para recuperar esse capital, nós estamos falando de que 2 bilhões, o que é isso? O que é isso no mercado? Então vamos passar por isso sem problemas, não vai ser a primeira, não vai ser a última vez. A gente volta a ressaltar, o fenômeno Bitcoin não é novo, ele começou em 1980 com a IBM deixando em domínio público
a patente ou o registro, a planta do computador pessoal, o famoso IBM PC. Depois, em 1990, o Linux surgindo como sistema livre, sistema operacional sem licença, baseado aí na especificação POSIX, e a partir daí várias aplicações surgiram, banco de dados distribuídos, etc. E aí nós chegamos na blockchain com as criptomoedas. Evidentemente não é uma trajetória linear, a gente tem aí a convergência de outros conhecimentos científicos, em especial na área de computação, no sentido de processamento distribuído. Essa teoria toda começou a se fundamentar, se transformar em protocolos e ser implementada, e nós estamos aqui. Então não é um ou dois cidadãos insignificantes na história, que não tem nenhuma contribuição técnica. São pessoas que se estabeleceram comercialmente. Elas não têm nenhum impacto, nenhum significado, nada, é apenas um rosto temporariamente sendo exibido no universo das criptomoedas. Então o que a gente tem que fazer? Acompanhar isso, se proteger disso e aproveitar na medida do possível. Então quem tem Tether, por favor, descarregue esse negócio do mercado. Esse troço é furado, isso é uma nota de R$3, não vale nada. Tether não vale nada, esse troço vai a 10 centavos, bem ligeiro. Nós achávamos que esse negócio já tinha começado a cair, a gente comentou 1 ou 2 meses atrás, mas provavelmente está acontecendo agora, e se não for agora vai ser depois. Isso já está morto, tá? É a mesma coisa o dólar americano vai seguir o mesmo caminho, vai demorar mais em função da inércia que ele tem, da massa que tem. Afinal de contas, nós estamos falando aí de 14, 20 trilhões que existem aí em circulação, M1, M2, essas variações aí de moeda circulante, bens negociados em cima dele, mas o caminho que vai seguir é o mesmo, porque são moedas que não têm lastro nenhum, não têm valor intrínseco nenhum. A própria Bitcoin, as demais criptos, elas correm esse risco. A gente discute que cripto não tem valor intrínseco nenhum, a informação, mas ela tem um significado, ela tem um apelo, e que é a fato de não estar sujeito a governos. Essa é a grande qualidade dessa moeda, ok? Mas ela é quantidade finita. Não é, a Bitcoin é finita, mas a do lado também é, e quantas mais vão aparecer, sabe-se lá quantas. Então, se tu tem uma quantidade infinita de moedas finitas, o teu total é infinito. Tu não tem um cap no total de criptos. Então não é, várias das características que dizem que a cripto tem, não é bem assim. A Bitcoin tem, mas tem que analisar o universo. A gente não pode analisar apenas uma moeda. Então isso aí tudo aí, pessoal, está acontecendo, está se desenvolvendo, mas a grande apelo da Bitcoin, das demais criptos, não existe um governo por trás. Esse negócio de precisar de governança, isso não é assim. A boa parte das aplicações do cidadão, ele quer ficar livre do governo, ele quer ficar livre de fiscalização, ele quer o livre mercado, ele quer o laissez-faire, laissez-passer. E isso precisa então uma moeda dessa maneira. E aí nós temos Bitcoin, Ethereum, etc. Essas grandes moedas aí que já se consolidaram com nome, com uma seriedade, já passaram aí por bastante testes, vão passar por tantos outros e devem continuar resistindo a eles como resistiram até agora. Por isso, cuidado, stablecoins, isso aí é uma janela temporária, e provavelmente esse episódio vergonhoso que essas pessoas sem nenhum apego ao próprio caráter e às demais pessoas, tá? Assim como são os presidentes dos principais bancos, em especial do Goldman Sachs, que operou contra os próprios clientes, tá? Isso é absurdamente antiético. Okay? Vender para clientes produtos que o banco quer se livrar. Então, exatamente assim que é o mercado financeiro hoje. Então, pessoas dessa índole atuando aqui no mercado de criptomoedas, ok, elas vão ter os minutos delas de atenção, elas vão fazer um estrago delas, mas elas não conseguem parar uma força muito maior, que é uma força de uma comunidade global. Agora eu queria mostrar aqui para vocês o que está acontecendo aqui com o dólar. O dólar está numa tendência de alta. Pessoal, isso aqui não é fenômenos internos. Isso é porque a Previdência não está saindo. Não é.
não tem nada a ver com a Previdência. A Previdência saindo, a Previdência não saindo, mas vai impactar, não vai impactar. Isso aqui é fluxo de capital, por isso que aqui a lira turca está fazendo isso e por isso aqui que o peso argentino está fazendo isso. São trajetórias iguais, isso aqui é um dinheiro que está indo para os Estados Unidos. E aqui o que está acontecendo agora? Nós iniciamos aí um recuo do SP500, que fez aqui o topo histórico dele em 2.945, nós já estamos em 2.870. Quando nós chegarmos aqui em 2.800, a perdermos os 2.800, nós entramos aí numa barreira psicológica, um limite psicológico que pode acelerar a queda, e aí sim ela pode nos levar tranquilamente aqui até esse fundo 2.350 que nós tivemos no final do ano passado, onde nós já estávamos em bear market. Então isso aí acontecendo, provavelmente essa recuperação que aconteceu ao longo desse ano aí é o que se chama o Dead Cat Bounce, é uma correção num bear market. Se vocês querem chamar isso de bull trap, etc., não tem problema, mas é uma correção dentro de um bear market. Assim como uma correção de um bull market cai, uma correção num bear market sobe, só que ela sobe e ela volta a cair. Por quê? Porque ela não tem fundamento. Isso aqui é tudo aquelas ondas de notícias. Olha, vai sair um trade deal com a China, vai sair as tarifas, não, nós vamos adiar as tarifas, não, nós estamos quase chegando num acordo. Isso não existe, quase chegando num acordo, isso quer dizer, chutamos várias bolas na trave. Isso não é nada, isso não tem efeito nenhum, mas o mercado sabe disso, mas ele aproveita e compra, e é essa a estratégia, essa é a conduta que a gente tem que ter aqui no mercado. A gente sabe que isso é frio, a gente sabe o que está acontecendo agora, é forçado, não tem problema, vamos aproveitar, mas vamos estar pronto para sair. É isso que a gente tem que fazer. Não dá para lutar contra, mas dá para surfar junto e aproveitar essa onda. A moeda vai cair depois, quando a gente não sabe, a gente está quase ali naquele alvo que a gente apontou do 6.250, falta aí $43, acho que se eu continuar falando mais 5 minutos a gente bate a marca, mas ela vai voltar, só que depois ela vai subir, então estejam preparados, e a gente vai ter aí um roller coaster ride, a gente vai ter aí uma montanha russa, né, mas nós vamos aí retornar e essa moeda vai voltar a se estabelecer. Beleza, pessoal? Eu falei um pouco mais hoje, acho que é porque eu não estou com a análise aí para vocês do nosso software Wild Horses, a gente não ia ter tempo para fazer a execução da otimização e chegar ali nos parâmetros, analisar, etc, e daí tá montando o vídeo. A gente queria estar fazendo esse vídeo para vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar nosso canal e ativar as notificações. Se alguma coisa que nós falamos não ficou clara, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa nós falamos para vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com os colegas e amigos. Então, pessoal, cuidado, atenção, Tether vai cair, isso vai trazer um impacto sério. Que impacto é esse? Provavelmente bem maior do que aquele fork mal feito do Bitcoin Cash no Satoshi Vision e no ABC. Agora, então, levou bastante tempo para isso resolver, a gente pode quase falar em 4, 5 meses, para o mercado então ficar convencido de que aquilo passou e colocar de novo o valor em cima da ABC, que é o valor que tinha antes na Bitcoin Cash. Nós podemos passar um período igualmente longo, talvez maior, com uma queda um pouco mais profunda do que foi a queda que o fork mal feito dessa Bitcoin Cash trouxe para Bitcoin e para as demais então criptos que foram juntos, porque a gente já falou aqui, elas têm uma correlação muito grande, praticamente todas, e elas acabam caindo. Então nós vamos passar por algo muito pior, muito provavelmente, porque o Tether infectou o mercado, infectou boa parte das exchanges, mas daí isso é muito interessante, porque aí o que o Vitalik vinha falando há tempo atrás, que as exchanges tinham que ser descentralizadas. Ele disse assim, que eles têm as exchanges centralizadas, merecem queimar no inferno, e agora a gente sabe por quê. Então mostra a visão, eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo Vitalik, pela a visão que ele tem, como não só como programador para olhar para o sistema, mas para olhar para o ecossistema. Ele foi o primeiro desenvolvedor que teve uma proposta de ecossistema que está sendo usada até hoje. Então é muito fácil dizer, nós somos melhor que o Ethereum, nós somos melhor que isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Melhor é aquele que o mercado diz que é melhor, não é aquele que se diz melhor, eu sou melhor, né? Não é assim, né? Já aquela famosa frase Ana Hiron Minimum, não é assim, não é melhor,
tá? Então, vamos ter que aguardar, vamos deixar o mercado escolher, vamos deixar o mercado se acomodar. Pessoal, exatamente isso aconteceu no software livre, exatamente isso aconteceu no software livre, tá? O Linux surgiu, atacaram o Linux, etc. Depois as empresas começaram a comprar empresas de Linux, né, que tinham as distribuições. A Novell, então, se afogando, comprou a SUSE, etc. Então, a Red Hat, então, recentemente aí também foi comprada. Então, são empresas que entraram então no negócio de software livre, o mesmo negócio que elas falavam mal, que dizia que não tem futuro, etc. Bom, Android não deixa de ser baseado em Linux, apesar de não ser software livre, até onde é que eu sei, não vem o código-fonte junto. Então, hoje o Linux ele conquistou o mercado de servidores, tá? Ele conquistou o mercado de portáteis, tablet, Smart TV, celulares, tá? Isso deixou para trás Microsoft, a HP deve até hoje estar perguntando o que aconteceu com o mundo, a Nokia morreu sem ter chance de entender, pô, será que nós precisamos ter um sistema operacional que não seja o Symbian? Pum, morreu. Então, o mercado mudou muito rápido, atropelou muita gente e a criptomoeda, ela vai atropelar muito mais gente, só que agora é banco e esse pessoal tem um padrão um pouco diferente de responder. Eles gostam de fazer bloqueios, eles gostam de fazer embargos, eles jogam diferente das empresas de tecnologia, ok? Então agora nós temos isso aí junto. Então a reação vai ser mais forte, mas eles não têm chance de vitória, mas eles vão causar muita dor, eles vão causar muito problema nesse caminho e nós temos alguns desses elementos com essa mentalidade, eu quero para mim e azar do resto, infiltrados aí no nosso mercado de criptomoedas e aí à frente dessas exchanges. E aí então, como disse o Vitalik, que quem tem exchange centralizada merece queimar no inferno. Não estou desejando isso para ninguém, mas eu estou fazendo uma referência à visão que ele tem do que, não como essas pessoas são malvadas, mas do dano possível que esse tipo de operação pode causar. Claro que tu vai ter pessoas extremamente justas, extremamente honestas, trabalhando à frente desse tipo de negócio, evidentemente que sim, essa é a maioria, as pessoas na sua maioria são assim. Mas quando tu tem pessoas com uma intenção distinta destas, elas têm na mão uma oportunidade de fazer algo nocivo. E é isso que está acontecendo agora. E se fosse uma exchange totalmente descentralizada, etc., tu teria aí alguns mecanismos democráticos que iam impedir ou limitar o que esse tipo de personagem consegue fazer. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Eu me estendi. Eu vou procurar ser um pouco mais curto na próxima vez, mas eu ainda tenho 2 horas até o voo, então eu vou procurar outra coisa agora, a não ser a atenção de vocês. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!